conselhos. Amém? Feche os seus olhos, queridos. Fale com Ele agora. Que conselhos, queridos, você acha que o Senhor te daria? O que esse vídeo falou no meu coração é de um pai dando conselhos a um filho que está com problemas. E quantas vezes na vida, querido, nós já nos deparamos com tantos problemas que não têm saídas, problemas que parece que vão nos destruir. Então levanta as suas mãos um pouquinho, solte aí, solte a sua adoração ao Senhor. Amamos, Jesus. Escuto o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me envolve em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Sim, Jesus. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. É claro, chame Ele. Teu amor nunca falha, sempre. Teu amor nunca falha, sempre. Teu amor nunca falha, Sempre me abraça. Te adoramos, Senhor. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. É tão belo saber que eu sou filho e que tem Isso, solta mesmo, querido, a sua adoração a tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna.
Jesus. Nossa comunhão é eterna, Senhor. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Aleluia. Teu amor nunca falha, sempre que me abraça. Teu amor nunca falha. O teu amor é pra sempre, e eu te amo pra sempre. Essa conferência o Senhor vai resgatar no seu coração a paternidade. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Pega a sua Bíblia, queridos. Te adoramos. Fique em espírito, queridos. Não deixe com que nada roube a sua atenção. Abra sua Bíblia no Salmos capítulo 32, no versículo de número 8. Se vocês puderem colocar, entendeu assim, conselhos do Pai. Na mensagem, conselhos do Pai. Salmos 32, versículo de número 8, diz assim. Todos acharam? Grava isso, querido. Diz assim a palavra: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Verso 9: não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se achegue a ti. Verso 10: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Sente aí, amados. Nós vamos destrinchar, entendeu aqui, amém? Até o domingo, espero que você venha todos os dias. Queridos, o desafio, e esse é um ano muito bom para você se autodesafiar, amém? Então, querido, o desafio de cada um de nós é entender a dinâmica da interação de Deus conosco. Amém? Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Entender, querido, que quando eu entendo aquilo que Ele quer para a minha vida, eu começo a viver um relacionamento com Ele. Amém? E o Senhor, querido, Ele é tão tremendo, é tão perfeito, é tão maravilhoso, que Ele mesmo, sabendo das nossas demandas, das nossas dificuldades, antes mesmo dele voltar ao Pai, ele disse: olha, não vou deixar vocês sozinhos, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, entendeu, o Consolador não virá. E o Consolador veio, queridos, para cumprir essa missão, para cumprir esse papel, que é, entendeu, levar, ajudar, amém,
Porque, querido, o homem natural, a nossa vida humana terrena, nós não iremos conseguir viver um relacionamento de paternidade com o Senhor sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós estamos construindo aqui, querido, com a liderança, vamos passar para o ministério de louvor, os diáconos, e vamos tentar atingir toda a igreja, levar toda a igreja a compreender, querido, que nós precisamos, queridos, viver com, porque, queridos, quando Jesus ele veio aqui à terra, ele veio com a missão revelar o Pai. Amém? E quando o Espírito Santo veio, entendeu, aqui para habitar conosco, ele veio para que nós possamos, querido, descobrir e descobrir, não somente descobrir, mas ele veio também revelar o Filho. Amém? Então, queridos, no versículo 8, quando o Senhor diz assim, dos Salmos: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E quem é essa atribuição, querido, de nos instruir? Quem é essa atribuição de nos conduzir, de nos guiar o caminho? É o Espírito Santo, queridos. Amém? Então, querido, quando o Senhor nos diz aqui, Ele deixa claro o anseio. O Senhor, Ele deixa muito claro o anseio e o desejo dEle. E eu preciso, entendeu, descobrir qual é o anseio do coração do meu Pai. Eu preciso descobrir, entendeu, qual é o anseio que está no coração do meu Pai para comigo, para com o mundo. Quem entende isso, amados? E ele diz assim, o Senhor deixa claro que Ele quer mostrar, o Senhor deixa muito claro que Ele nos mostraria um caminho. Amém? Ele nos mostraria um caminho, e Jesus disse, entendeu, para os discípulos que estavam ali meio confusos, porque Jesus estava preparando o coração deles, porque Jesus iria voltar para quem? Ia voltar para quem? Ia voltar para quem, queridos? Para o Pai. Amém? Diga para o seu irmão, diga: nessa noite, queridos, você vai entender verdades de Deus para a sua vida. Amém? Então, querido, Jesus disse: é necessário que eu volte para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar, entendeu, o Consolador que vai te ensinar, que vai guiar você. Diga amém. Então, querido, o Senhor deixa muito claro que Ele mostraria um caminho santo, e que enquanto estivéssemos, preste atenção, enquanto eu e você estivéssemos trilhando esse caminho, teria sempre uma voz nos mostrando. Teria sempre uma voz, entendeu, falando ao nosso coração. Eu não sei quanto a você, querido, eu não sei quanto a você, mas comigo acontece assim. Quando, querido, eu vou fazer alguma coisa, quando é alguma coisa, querido, que não está correto, que não está em alinhamento com as coisas de Deus, querido, eu sinto o Espírito Santo dizer ao meu coração: não faça. Diga para o seu irmão: acontece assim com você também? O Espírito Santo diz: não faça. Então, querido, quando você está trilhando o caminho, agora, querido, qual é o perigo? Qual é o perigo de uma vida cristã, querido? Quando você para de ouvir essa voz. Quando você para de ouvir essa voz, querido, sabe o que acontece? Você está, entendeu, fechando. Você está fechando sobre a sua vida um portal. Você está fechando sobre a sua vida, querido, o que leva você a entender, querido, o que pulsa no coração do Pai. Amém, queridos? Então, querido, enquanto você estiver trilhando esse caminho, você sempre terá uma voz mostrando você a esse caminho. O Espírito Santo, querido, vai sempre falar ao seu coração: olha, não vai por aqui. O Espírito Santo sempre vai falar ao seu coração: não faça isso. O Espírito Santo sempre vai falar ao seu coração: não se desvie para a direita. O Espírito Santo vai sempre falar ao seu coração: não se desvie para a esquerda. O Espírito Santo vai estar sempre, querido, mostrando e apontando para você o caminho. Porque, querido, essa é a missão do Espírito Santo. Amém? Nos mostrar, nos apontar o caminho. Diga glória a Deus.
Então, querido, o nosso objetivo com essa conferência é ajudar você, entendeu, a ter uma clareza do caminho. Tem uma clareza, querido, do caminho, porque quando você tem uma clareza, quando você tem uma certeza, quando você tem, amado, essa certeza dentro da sua vida, pode ter certeza, querido, que as coisas, a tendência na sua vida é mudar. Você começa a mudar, querido, quando você entende o caminho, quando você entende o propósito, você vai entendendo, você vai caminhando nela, você vai trilhando nela, você vai adentrando, querido, nesse caminho, e quanto mais você adentra esse caminho, querido, mais você é moldado, mais o Espírito Santo te ajuda você a melhorar como pai, a melhorar como mãe, a melhorar como filho, a melhorar, entendeu, como cidadão, porque essa é a tônica da palavra. O Senhor, querido, Ele quer, entendeu, nos conduzir para que nós possamos a cada dia viver as verdades dEle para nossas vidas. No versículo 8, querido, coloque aqui para mim. O Senhor diz assim: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Eu o ensinarei, eu cuidarei de você. Por isso, querido, eu fiz questão que você assistisse esse vídeo, porque ministrou muito no meu coração, querido. Porque, querido, o que eu fui ministrado, querido, eu espero que também você tenha sido ministrado. Aquele pai, queridos, com paciência, e o filho cheio de argumentos, cheio de ideias, e ele sempre o aconselhava, e ele sempre o instruindo. Amém, queridos? E ele diz assim: eu vou instruir você, eu vou ensinar você, ou em minhas palavras, eu vou te dar conselhos. Se você entender que eu não quero ser só um Deus para você, mas antes qual é o relacionamento que Deus quer, entendeu, ter conosco? Não é um relacionamento de Deus. Ele quer ter um relacionamento de pai para filho. Porque quando eu entendo, querido, a minha identidade de filho, quando eu entendo, querido, quem eu sou nele, quando eu entendo a minha identidade nele, querido, eu não perco mais o sentido da minha vida. Nada desse mundo vai roubar o sentido da minha vida. O Senhor, Ele nos diz aqui, queridos, mas no versículo 9, Ele diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, querido, o mesmo Pai que nós podemos ver aqui, que está dizendo que vai nos instruir, que vai nos ensinar, que vai nos aconselhar, é o mesmo Deus também que vem, entendeu? Porque o Pai também, Ele tem a missão, né, de aconselhar, de instruir, de ensinar, mas Ele também tem a condição, Ele também carrega, porque Pai é aquele que dá limites, e muitas vezes, amado, o Senhor, Ele vai colocar limites, muitas vezes em área das nossas vidas, Ele vai trazer ensinos ao nosso coração. Por quê, querido? Porque muitas vezes nós somos levados por muitos ventos de doutrinas. E Ele diz aqui:
que o Senhor teve uma palavra dura. O mesmo Deus que está dizendo: eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te capacitar, eu vou te aconselhar. Ele traz aqui uma palavra dura, mas carregada de afeto e de amor. Amém? Ele está aqui dizendo: não seja, o que ele está falando aqui, querido? Quando o Senhor diz aqui, preste atenção, quando o Senhor diz aqui: não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto. O que é que o Senhor está falando ao nosso coração? Aqui, querido, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, querido, olha, não seja burro. Eu sei que é uma palavra dura, querido, mas ele diz aqui num sentido literal, que significa: não dependa de cabrestos dessa vida, não dependa dos cabrestos desse mundo, não dependa dos cabrestos das suas emoções, não fique preso aos seus sentimentos, não fique preso aos cabrestos do orgulho, não fique preso aos cabrestos, entendeu, que está impedindo da sua vida entrar no caminho que eu já preparei para você andar nele, porque se você andar nas minhas instruções, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Agora, quantas vezes, querido, quantas vezes nós estamos muitas vezes nos prendendo por nossos caprichos, que são, na minha visão, na minha ótica, cabrestos. Cabrestos, queridos. Porque muitas vezes, querido, a vaidade também é um cabresto. E o que mais a gente vê, querido, dentro das igrejas, sabe o que é? Vaidade. Em todos os sentidos, queridos. A gente vê, entendeu? Vaidade. E a gente precisa entender: peraí, existe esse cabresto na minha vida. Existe, entendeu? Esses cabrestos, entendeu? Que estão me prendendo. Por quê, querido? Por que aquele cabresto? Porque quando coloca aqui, querido, o animal, ele é conduzido, se puxar para cá, ele vai, se puxar para cá. É o cabresto, queridos. Agora, quem é livre, queridos? Diga para você, pergunta para seu irmão, diga: você é livre? Você é livre. Por exemplo, querido, deixa eu falar um negócio aqui para você. Quando o pastor, entendeu, corrige você, entendeu? Você é livre. Deixa eu perguntar aqui, porque não teve nenhum amém. Quando o pastor corrige você, entendeu? Você é livre ou você, entendeu, é preso pelo cabresto da vaidade? Ou muitas vezes, amado, quando o pastor, entendeu, peraí, e muitas vezes, querido, não é nem proposital, mas muitas vezes o pastor, entendeu, esquece de você por um tempo. Você não é lembrado para abrir culto, não é lembrado para fazer isso, não é lembrado para fazer aquilo. O cabresto do orgulho vem. Porque, querido, já aconteceu, e a gente está no meio de família aqui, amém, amados? Já aconteceu, querido, de a gente ficar, entendeu, um tempo, deixar, entendeu, algumas pessoas um tempo parado, e quando a gente foi chamar novamente, disse: não, eu não quero mais. Aí eu digo: que cabresto é esse aí? E outras pessoas, amados, que muitas vezes a gente tem que entender, querido, diga para o seu irmão, diga: essa é uma noite de conselhos. Eu confesso a você, querido, que eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus: Senhor, tira toda a vaidade do meu coração. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus: Senhor, se há, entendeu, níveis de orgulho no meu coração, que eu venha romper com eles, porque eu não quero ser, entendeu, como a mula, não quero ser como o cavalo, que tem, entendeu, que para ser conduzido, para ser guiado, precisa de cabresto. Deus, Ele não me fez dessa forma. O Senhor me fez um homem livre, um filho livre, e eu quero ser livre na casa do meu Pai, porque somente os livres adoram. Somente quem é livre adora, queridos. Somente quem é livre adora, queridos.
Diga para o seu irmão, querido, porque vocês estão tão caladinhos hoje. Diga: quem é livre adora. Quem é livre adora, querido. Deus amado nos fez livre. Amém. E é isso que eu preciso entender, querido. Porque quando você, entendeu, se ofende por qualquer coisa, querido, é porque tem cabresto. Amém. Quando você se ofende, querido, por qualquer situação, é porque você tem cabresto. Amém? E o Senhor nos ensina, Ele nos instrui, querido, nessa noite. Ele diz assim, olha, Ele diz assim para a nossa vida: eu instruir-te-ei, eu ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Em Provérbios 15, querido, versículo 3, coloca aqui para mim, eu acho que é isso mesmo. Provérbios 15, 3, diz assim, é isso mesmo, diga glória. Ele diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os quem? E os bons. Diga para o seu irmão, diga: os olhos do Senhor estão guiando você. Os olhos do Senhor estão guiando a sua vida. Os olhos do Senhor estão conduzindo você. Os olhos do Senhor estão conduzindo o seu coração, queridos. Esse ano, querido, o Senhor vai ajudar você, entendeu? A ser instruído por Ele. E esse ano você vai romper com áreas que você não estava rompendo. Você vai romper com áreas, querido, que estavam prendendo você. Você vai romper com sentimentos que estavam prendendo o seu crescimento. Quem recebe essa palavra aqui? Oh, aleluia! Querido, preste atenção. Preste atenção, querido. Todo pai, olha para mim, todo pai, querido, tem prazer, entendeu, no crescimento do filho. Todo pai se alegra quando o filho cresce, quando o filho amadurece, quando o filho, querido, sabe o que quer, entendeu, da vida, quando ele começa a corresponder, quando ele começa a dar uma resposta para o pai, quando ele começa, entendeu, a se identificar com o pai, e ele começa a fazer a mesma coisa. Diga agora a Deus. Queridos, muitos estão agindo assim. Muitos estão agindo dessa forma, queridos. O Senhor, eu estou saindo. Muitas pessoas se pegam até com essas palavras: Senhor, eu estou saindo, eu não quero saber de grupo de convívio. Ah, pastor, eu não quero me envolver com nada. Pessoas que foram frustradas, magoadas, feridas. E aí tem pessoas que chegam para nós e dizem assim: pastor, eu não quero me envolver com nada. Se eu estiver errado, que Deus me pague. E o Senhor diz: meu filho, minha filha, não seja como a mula, sem entendimento. Não seja como a mula sem entendimento. Entende isso, queridos? Não seja, entendeu, como um cavalo que precisa de cabrestos para ser, entendeu, governado, dominado. Quem entende isso, queridos? E aí a pessoa muitas vezes diz: fazer isso, se eu estou errado, que... Ela mesmo já sabe que ela... Querido, não conversa não, por favor. Uma coisa que me incomoda, querido, eu acho que eu estou me libertando disso, viu? Eu fico perguntando: se é um cabresto ou é zelo? A gente tem que ter discernimento. Agora, não é chato não você passar o dia todo orando, meditando na palavra e estar no culto e pessoas, entendeu? Né? Eu fico em crise, querido. Eu tenho que, Senhor, segura aqui. Amém, queridos? Então, querido, o Senhor está dizendo aqui: não se comporte assim. Diga assim, entendeu? Olha assim para seu irmão, assim. Olha assim para ele, diga: não se comporta assim não. Diga: não se comporta assim não. Amém. É
isso que ele está falando, querido. É o conselho que ele está dando aqui. O que ele está dizendo aqui, não seja assim. E é isso que ele está falando literalmente, querido. Não se comporte assim, como alguém que não tem entendimento. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: eu não quero conduzir você à força. E é isso que o Senhor está dizendo, amado: eu não quero conduzir você à força. Eu não quero conduzir, entendeu, você à força. Eu quero que você tenha prazer em mim, querido. Eu quero que você tenha prazer naquilo que eu estou te ensinando. Eu quero que você tenha prazer, entendeu, de sentar para me ouvir, como um filho que me ama, como um filho que me quer, como um filho que me almeja, que me deseja, porque esse sim eu vou me revelar. Aleluia. É isso que ele está dizendo aqui, querido, no versículo 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, querido. Você se autoconhece, querido. Você sabe que áreas tem na sua vida. Por exemplo, você que gosta de conversar no culto, você precisa de cabresto? Não, queridos. O que é que você precisa? Entendimento. Quando o entendimento chega, querido, você, entendeu, entende quem você é em Deus, e você sabe, querido, valorizar, entendeu, o que é culto. Culto, o que é culto? Culto significa o que? Cultuar. Cultuar quem, querido? Cultuar aquele que é, aquele que era, e aquele que adivinha, aquele que é vivo, aquele que é poderoso, aquele que é misericordioso, aquele que me amou primeiro, como foi dito aqui nessa noite. Então, querido, quando eu saio da minha casa, eu vou descendo as escadas, eu vou orando: Senhor, eu vou te cultuar, eu vou te adorar, entendeu? Não vou somente a um culto, eu vou, entendeu, te cultuar, eu vou, entendeu, adorar, eu vou dar o meu melhor, eu vou oferecer a minha vida como sacrifício. E é isso, querido, que ele está dizendo. Olha, quando você, entendeu, recebe o conselho do Pai, entendimento chega para você. Mas quando você, querido, não recebe os conselhos, o entendimento não chega, querido. E quando todo entendimento, quando chega ao seu coração, querido, todo entendimento, querido, é uma liberação de libertação. Todo entendimento, amado, de Deus é um liberar dos céus, é um liberar de Deus, amado, para trazer na sua vida, sabe o que? Libertação. Diga glória a Deus. E ele diz aqui que eu não quero conduzir a você à força. Eu não quero impor. Eu não quero impor, pastor Carlos, é o que o Senhor está dizendo aqui. Eu não quero impor, eu não quero dominar a sua vida para você me amar. Eu não quero impor nada. Porque assim como diz um grande pregador, ele diz assim, entendeu? Que amor forçado é estupro. E é verdade. Deus, querido, Ele quer entender o que você entendeu, querido, porque quando você está entendendo, quando você está permitindo que o seu coração seja instruído, querido, ninguém vai estar, entendeu, todos os dias forçando você, porque, querido, porque o próprio Deus nem você, Ele força, Ele sabe, você mesmo sabe que das suas obrigações, você sabe o horário de chegada. Você começa, entendeu, a corrigir, entendeu, os cabrestos, porque quantas pessoas, amados, ela chega, eu não entendo isso, querida. Eu fico, meu Deus, Senhor, me ajuda a entender. Porque as pessoas, querido, elas têm facilidade de chegar, entendeu, no horário certo, no trabalho, mas no culto a Deus, elas chegam atrasadas. O que é isso, pastor? Falta de entendimento. E quando você, entendeu, não tem entendimento, vira cabresto. E Deus não quer conduzir filhos assim.
Filhos é livre, querido. Por exemplo, você que é pai e seus filhos estão casados, quando seus filhos chegam na sua casa, eles é livre, mano. Livre para abrir a geladeira, para deitar na cama, para rolar, para deitar no seu travesseiro, para se cobrir com o seu lençol. Que é filho, querido. Lá em casa mesmo, quando os meus filhos chegam, querido, eu sempre procuro manter a minha casa. Uma coisa que eu gosto é chocolate. Se você quiser me abençoar amanhã, me traga chocolate. Não sei porque soltou isso aqui, mas glória a Deus. E meus filhos, quando chegam em casa, querido, eles têm, né? Até meu netinho mesmo, ele está brincando lá embaixo, daqui a pouco ele sobe lá e ele diz, vou, aí vai na geladeira. Por quê, querido? Porque ele é livre. Eles são livres. Chega em casa, não tem cerimônia. Querido, quem é filho que se identifica com o pai, quando chega em casa não tem cerimônia. Quantas vezes, amado, eu já vi meus filhos, entendeu, pegar no prato. Muito meu não pegaram não, mas pegaram no da mãe, porque eles sempre ficaram assim comigo, mas eu sempre dei liberdade. Mas vai lá no prato da mãe e pega. Porque, querido, é assim. É ou não é, querido? Diga, é. Oh, glória. E é isso que a gente precisa construir. Essa conferência, querido, é uma conferência que vai desconstruir áreas que o inimigo gerou dentro de você. Diga glória a Deus. Porque, querido, aquilo quando esses altares, querido, que prende a sua vida, e essas áreas da sua vida vira cabresto, não chega a entendimento. Mas quando elas são desconstruídas, e quem desconstrói essas áreas na sua vida, querido, a palavra. Diga a palavra. Querido, preste atenção. Todas as pessoas, querido, que estão abertas, todas as pessoas que estão procurando ser instruídas, procurando ouvir o conselho do Pai, mesmo em momentos de dificuldades, querido, elas são alcançadas pela misericórdia do Senhor. Mas as pessoas, amados, que elas estão focadas nelas, presas nelas, querido, não chega a misericórdia. E aí, queridos, o Senhor está dizendo aqui no versículo 9: eu não quero conduzir você à força, eu não quero impor você, eu não quero dominar a sua vida, eu quero te dar instruções. Diga para 3 pessoas, diga, sabe o que é que o Senhor quer, entendeu? Te dar conselhos. Querido, eu lembro aqui agora, preste atenção. Já faz algum tempo, chegou um casal, querido, lá na minha casa. Eles congregaram por um ano e pouco na igreja, foram abençoados. Não podiam gerar filhos e geraram. E chegaram lá em casa, por quê, querido? Porque quando você tem cabresto, quando você tem um cabresto do orgulho, você não sabe esperar os processos de Deus. Quando você tem um cabresto do orgulho, você não sabe esperar os processos de Deus na sua vida. E quem atropela processos, querido, não chega a lugar algum. E esse casal chegou, eu sentei, conversei com ele. E na hora que eu estava conversando com ele, amado, o Espírito Santo falou no meu coração, disse, olha, não é tempo de vocês sair ainda. E eu liberei, porque muitas vezes as pessoas pensam, e muitas vezes é verdade isso, porque pastor não gosta de perder ovelha, né? Mas quando você, entendeu, está em um outro, quando o Espírito Santo te leva a você a um nível de entendimento, você sabe, querido, que aquelas vidas não é sua, você está trabalhando para o Senhor, para ajudar elas, para conduzir elas, mas elas são do Senhor. E Deus só dá almas, amados, quando você se desprende delas. Quando você entende, amados, que elas não são suas, que são do Senhor. E eu conversei, falei com eles e disse que não era tempo. Sabe o que aconteceu? Não foi 3 meses, amados. Eles começaram a congregar em outra igreja. Não foi 3 meses, queridos, que eles romperam o casamento e se separaram.
Se eles estivessem ouvido o conselho, quem sabe estariam até hoje. Amém? Quando você fecha o seu coração para ouvir, não ouvir o conselho, querido, virá consequências. Terá consequências. E o Senhor diz aqui, querido, eu quero dar instruções e conselhos. Cabe a você ser sensível para ouvir a minha voz e decidir se você vai ou não obedecer. Cabe a você decidir se você vai ou não obedecer. Coloque aqui para mim, Pedro, no versículo 10. Ele diz assim: muitas são as dores. Preste atenção, amados. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Dê um aplauso ao Senhor. Preste atenção, queridos. Diz assim, preste atenção. Quando o Senhor diz que muitas são as dores do ímpio, Ele está dizendo aqui que muitos são os sofrimentos do ímpio. Por quê? Porque justamente não vive o recurso de Deus, do Deus que ensina. Eu quero repetir isso aqui. Porque os ímpios sofrem, querido? Porque eles não ouvem, eles não param para ouvir a instrução do Deus que ensina. Diga glória a Deus. Eles não param para ouvir o conselho do Deus que instrui, que dá conselhos. E o que acontece com uma pessoa que não recebe conselhos? Acaba se dando o quê? Mal. Acaba se dando mal, queridos. Mas a Bíblia diz, queridos, o que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Se você, querido, preste atenção, essa conferência tem um objetivo, querido, preparar o caminho para você trilhar 2024. Quantos recebe? Essa conferência tem um objetivo, querido, que é preparar o seu caminho. Deus está te dando conselhos nessa noite, que se você colocar em prática, se você, entendeu, pegar essa palavra como uma palavra específica, como uma palavra diretiva do Espírito para a sua vida, você não vai terminar 2024 como você terminou 2023. Quem recebe isso aqui? Deus vai tocar, entendeu, áreas na sua vida que você nunca imaginou que Ele tocaria. Deus vai romper áreas na sua vida que você nunca imaginou que Ele romperia. Deus vai fazer algo grandioso na sua casa, na sua família. Por quê? Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Quantos crê nisso, meu irmão? Aleluia. Querido, a instrução, os conselhos de Deus são frutos da misericórdia. As instruções, os conselhos de Deus são frutos da misericórdia. Para quê, pastor? Para que eu e você possamos viver dias melhores. E o que a misericórdia faz, querido? Nos poupar do sofrimento. Querido, preste atenção. Quando você ouve os conselhos, quando você ouve as instruções, quando você ouve os ensinos, isso significa, querido, que você vai trilhar, você vai andar por um caminho até de muitas dificuldades, mas, querido, o Senhor vai guardar você de níveis de sofrimentos que você iria enfrentar. Aleluia. Deus quer, querido, Deus quer ouvir da minha boca, da minha vida, querido. Eu quero seguir seus conselhos, Senhor.
O que é que Deus quer, pastor? Deus quer que você comece a declarar: Senhor, eu vou me submeter às instruções, eu vou me submeter aos teus conselhos, eu vou me submeter, entendeu, aos teus ensinos, porque eu sei que são vida para mim. Coloca aqui para mim Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Romanos 8, 14 diz assim, diga assim comigo: porque todos, vamos lá mais uma vez, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Diga: são filhos. Agora eu quero que você, entendeu, declare com a sua voz, querido, diga: eu sou filho. Declare para o diabo ouvir, diga: eu sou filho. Diga: ninguém vai roubar a minha identidade de filho. Diga glória a Deus. Queridos, somente os filhos são guiados pelo Espírito. Somente os filhos são guiados pelo Espírito de Deus, queridos. Um dos sentidos de ser guiado, presta atenção, querido, eu quero que você me dê mais 10 minutos, a gente vai orar. Amanhã que vai ser o dia da chapação. Mas, querido, um dos sentidos de ser guiados é ser tomados pela mão. Eu quero repetir isso aqui. Querido. Preste atenção. Um dos sentidos de ser guiados é ser tomados pela mão. Ou seja, o que é que acontece quando eu coloco o meu coração, quando eu coloco a minha vida em sujeição aos ensinos de Deus, o que é que acontece, querido? Ele vem e me pega pela mão. Ele me pega pela mão, querido. E ele me pega pela mão e ele me conduz. Amém? Ele me conduz, ele me guarda. E a Bíblia diz, querido, que nesse ambiente, querido, o inimigo não me toca. Nesse ambiente, querido, os inimigos invisíveis não me veem, não me acham. E é isso que Deus quer, querido. Ele quer, entendeu, pegar você pela sua mão. Obrigado, varão. Ele quer pegar você pelas mãos. Amém? Que significa, querido? Ele quer, entendeu, te guiar. E ele quer guiar você para onde? Ele quer guiar você para um destino final. E que destino final é esse, querido? A nova Canaã, vida eterna. Amém? É um lugar, entendeu, em que você vai viver eternamente, que você vai viver para todo sempre, e que você não vai viver, que não vai viver passando por mais sofrimentos. É um lugar que não vai haver mais choro, mais dor, mais morte, mais sofrimento. Alguém está entendendo aqui? Queridos, a liderança do Espírito Santo, o único objetivo é guiar a nossa vida em toda a nossa carreira cristã, até chegarmos à linha de chegada. Diga para os seus irmãos, diga: se você ouvir os conselhos, você vai chegar até a linha de chegada. Amém. Agora, querido, pergunte para o seu irmão: como Deus quer guiar você? Como é que Deus quer guiar você? Ele nos mostra, queridos. Na oração do Pai Nosso, queridos, lá de Mateus capítulo 6, presta atenção, já estou terminando. O Senhor Jesus diz assim: Pai Nosso, vamos lá, querido, Pai Nosso, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como é. Então, querido, o que é que Deus nos mostra aqui? A oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu.
Agora, querido, a questão é, entendeu? A questão é, eu estou fazendo a vontade de Deus ou eu estou fazendo a minha vontade? Eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a minha? Qual é a instrução do Senhor nesses dias, amado? Qual é a instrução do Senhor nessa noite? Ele está instruindo você a ser guiado pelo céu, porque quando o céu está governando você, ninguém tira você do propósito. Querido, Deus não impõe a sua vontade. Diga para seu irmão, diga: Deus nunca vai impor a sua vontade a você. Por exemplo, querido, eu sou o ser humano assim. Por exemplo, querido, muitas vezes eu repito, insisto, falo. O Espírito Santo diz: aquieta o teu coração. Porque antes dele te ouvir, ele já pararam de me ouvir. Olha. Diga misericórdia. Deus não impõe a sua vontade. Ele espera que haja rendição à sua vontade. Deus, Ele nunca vai impor a sua vontade. O que Ele espera de mim e você? Rendição à vontade dEle. Porque o que eu preciso entender nessa conferência, que quando eu me rendo à vontade dEle, eu começo a matar, a crucificar a minha. E eu começo a entender que a vontade dEle é perfeita. Eu começo a entender que a vontade dEle é boa. Eu começo a entender que a vontade dEle é agradável. Alguém dá um glória a Deus aí? Querido, nós podemos ver Jesus, querido. Como você vê Jesus? Nós podemos ver Jesus como um filho obediente, como filho rendido à vontade do Pai. E nós precisamos aprender a viver uma vida de rendição. O que o Espírito Santo vai nos instruir esse ano? Ele vai instruir o seu coração, a você treinar o seu coração, para que você possa ter um coração rendido ao Senhor. Porque um coração rendido a Deus, que ninguém vai estar dizendo a você o que você tem que fazer. Na hora da adoração, o que é que você tem que fazer? O pastor não vai dizer mais. Levanta as suas mãos para adorar. Você sabe, querido, que você precisa levantar suas mãos. Mas pastor, é necessário levantar as minhas mãos, querido? O que as mãos, querido? Eu aprendi, querido, esses dias, já faz alguns dias, que adorar a Deus, amado, não significa somente com os nossos lábios, com a nossa voz. Querido, nós adoramos a Deus, querido, com nossos gestos, com as nossas atitudes, com o nosso coração aquebrantado. Aleluia. Eu vou terminar, querido, porque não dá mais. Então, querido, a atitude de rendição, de submissão, é que permite o Senhor dirigir a minha vida. Escuta isso, querido. Deus ele não vai... Presta atenção, Deus ele nunca vai conseguir, Ele não vai insistir em dirigir a vida de alguém que não quer se render. Deus ele não vai insistir. Eu queria que vocês tivessem, todos vocês, copiando isso, principalmente líder e pastor. Deus ele não vai, preste atenção, querido. Deus ele não vai, entenda isso, querido. Deus ele jamais vai dirigir a vida de alguém que não quer se render. Agora, quando eu quero me render, querido, aí eu estou dizendo: Senhor, para onde o Senhor me levar, eu vou. É porque alguém está rendido. Porque Deus, amados, chamou Abraão, porque Deus contemplou o coração de Abraão. E o Senhor diz: Abraão, sai da tua casa, Abraão, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrei. Abraão nem sabia o lugar que ele ia, mas porque ele foi, porque ele tinha um coração rendido.
Deus só consegue conduzir a vida de uma pessoa rendida. Fique de pé, querido. Nós vamos destrinchar amanhã